Nessa discussão que foi colocada, e parece ser a grande preocupação do setor produtivo hoje, da escala de trabalho, é lógico que todo mundo quer que o trabalhador possa passar mais tempo em casa, é lógico que todo mundo quer que o trabalhador possa ter uma escala menor e possa ganhar a mesma coisa, possa estar com seus entes queridos, mas a gente não pode enganar o trabalhador. Essa é a grande questão. E trabalhador e empreendedor funcionam juntos, formam um único sistema. Não adianta achar que vai cuidar do trabalhador sem cuidar do empregador. E como é que a gente vai cuidar do empregador? Quem está falando em desoneração de encargos, imagina aquele empregador que hoje paga R$3.000 para o seu funcionário, mas queria pagar 6, poderia pagar 6 e não paga, porque esse dinheiro é subtraído por meio de encargos pesados. E não adianta achar que de repente aquele trabalhador que vai ter uma jornada reduzida, mas vai perder o seu poder de compra, vai aproveitar essa jornada com a sua família, vai ter que perder o tempo livre fazendo o bico para garantir o mínimo de renda. E isso é extremamente preocupante. Esse debate tem que ser encarado com muita seriedade, não de uma forma assodada. Ah, que fofo! O Tarcísio está muito preocupado. Mamãe, que nenê! E pensar que tem CLT, trabalhador, que vota nele, que defende o patrão. Ai, gente, vamos ser claros e objetivos. Se for muito difícil para ser patrão, manda seu currículo, vira trabalhador, empregado e vai desfrutar de uma escala 6x1. E depois, vivendo a escala 6x1, você vai ver como vai ser uma conquista para o trabalhador brasileiro a extinção dela, passando a trabalhar 5x2. Talvez vocês tenham que viver na pele para entender o que o trabalhador está reivindicando, que não é nada demais, não é nada. Eu vou generalizar, tá? Mas assim, descubra em quem o seu patrão vota e vote no oposto a ele. Essa é a regra. Normalmente funciona, beleza? É isso aqui que os eleitores de São Paulo, do estado de São Paulo, elegeram como governador. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala em mega empresários, é deles que a gente está falando e critica, tá? Eu odeio milionário, odeio gente rica, odeio, já fiz vídeo. E não é pelo dinheiro, é pelo que pensa sobre sociedade, sobre o próximo, sobre em abrir mão de alguns benefícios, privilégios é a palavra, para dar um bem-estar para o seu próximo, que normalmente é o que tem menos que você. Mas claro, que eu não estou falando do microempresário, que esse a gente sabe que não é fácil a vida. Então vamos começar a separar as coisas. Só que até um pequeno empresário, que sim, não está nadando no dinheiro, e ele é contra a extinção, né, da escala 6x1, mas você vê que ele vai todo ano para a Europa, ele tem os seus luxos, volto a dizer, não está nadando no dinheiro, mas tem uma vida muito confortável. E ele odeia o Lula, odeia o governo do Lula, reclama que está muito difícil viver no Brasil, só que ele não deixou de fazer nada do que ele fazia. Então assim, talvez a visão dele, a ótica política dele só está condicionada a ver o lado ruim da coisa. E ele acredita de verdade que está uma porcaria o Brasil, que não está. Mas, né, ele está condicionado. Só que ele não deixou de fazer nada. E agora você, trabalhador que trabalha 6x1, você concorda com a fala do Tarcísio? Eu acho que quem deveria falar, opinar, é quem trabalha 6x1. Não sou nem eu. Quando ele fala em redução de salário, não existe essa opção. Não tem que reduzir salário. É manter o mesmo salário trabalhando 5x2, como a maioria dos trabalhadores registrados faz, como eu faço. Eu trabalho 5 dias, folgo 2. Por que o pessoal que trabalha no shopping não pode fazer a mesma coisa? Por que quem trabalha em rede hoteleira não pode fazer a mesma coisa? Em telemarketing não pode fazer a mesma coisa? Por que para uns vale e para outros não? Sendo que todos nós somos CLTs. O Tarcísio, ele ganha um salário de mais de R$36 mil por mês. Claro, o que é lícito, tá? E ele trabalha 6x1? Menino! E vamos ser sinceros, você acha que o patrão ele queria pagar R$6 mil? Ele paga 3, mas ele queria pagar 6, queria meu ovo. Se tirasse todos os encargos tributários, trabalhistas, todos, você acha de verdade que seu patrão ia ter consciência? Seu patrão, a maior parte deles é de direita. Ele ia dizer, não, na boa,
Talvez o patrão que fosse fazer isso seria um patrão com um viés político mais direcionado à esquerda. E nem assim, tá? Também tem os esquerdas hipócritas, que na fala uma coisa, na prática, né, completamente diferente. Gente, o ser humano é egoísta, quer tudo para ele. Acorda. Por isso que a gente tem que ter pautas coletivas. Nunca. A luta tem que ser individual. No âmbito individual, a gente corre atrás. Tá? Ninguém ajuda ninguém. Essa é a verdade. Agora, se a gente não prezar pelo coletivo, todo mundo tá fudido. Mas aí, a gente olha e vê as pesquisas, Tarcísio deve ser reeleito em São Paulo. É isso aí, em São Paulo, onde tem milhões de pessoas trabalhando em escala 6x1. É surreal. E ele tem razão quando ele fala que todo mundo quer que o trabalhador tenha a melhor condição de vida, fique mais tempo com a família, todo mundo quer, menos ele, menos os empresários. É isso. Agora, se você é trabalhador, 5x2, tá? Que seja, e vai votar nele, mano, você merece um murro na sua cara, de verdade. Porque é muito fácil ser um político de direita. Você pode falar o maior absurdo contra a população, que ela vai continuar votando em você. Agora, a esquerda fala uma coisinha errada, meu Deus, já cai matando. Uau! Já tem que estar tudo coerente, não pode ter uma contradição. Agora, a direita fala a merda que quiser. Eu voto nele, que é contra o Lula, contra o PT, contra o comunismo. Ai, que canseira, gente.